Hello again, students! How are you today? Welcome to the class today. Então, hoje nós vamos falar sobre a nossa oitava parte do nosso desafio, da nossa viagem, Describing Myself. E nós estamos bem avançados, 80 part, ok? So, antes da gente começar, eu quero dizer que eu estou muito animada essa semana, porque nós vamos começar uma nova etapa das nossas aulas. Agora nós teremos encontros também ao vivo, e eu vou poder ver vocês, né, em tempo real. E isso realmente está me deixando bem feliz, bem animada, porque além da saudade que eu estou sentindo de vocês, óbvio, e isso eu sempre falo em todos os vídeos, eu sempre repito, mas também porque eu tô animada para ver o desempenho de vocês, o desenvolvimento de vocês, porque eu tenho certeza que a gente vai poder fazer um trabalho muito legal online. Claro que pessoalmente seria melhor, mas a gente ainda não está podendo ter esse encontro presencial. Então eu conto com vocês para assistir esse vídeo, primeiramente, e para se encontrar comigo, tá bom? Toda semana à tarde para a gente poder discutir tudo que é dito aqui. Outra coisa, quero saber ainda de vocês, e isso eu vou questionar pessoalmente, ao vivo, claro, né, pessoalmente, enfim, ao vivo, até se acostumar, né, gente? Se vocês estão cumprindo todas as etapas do desafio, porque é muito importante que para a gente chegar aqui, para que a gente chegue aqui com qualidade e que realmente seja um desafio completo, é muito importante que vocês estejam fazendo a parte de vocês, que vocês estejam cumprindo esse desafio. Olha, a gente já está praticamente no final. E aí depois a gente vai ter outras novidades, outros assuntos para discutir. Tá bom, galera? Então, não desanimem. Quem não cumpriu nenhuma etapa até agora vai ficar de fora das aulas ao vivo? Óbvio que não. Nós vamos conversar e a gente vai tentar ver uma forma aí de adaptar vocês a essas aulas, a esse desafio, fazer com que vocês embarquem nesse desafio. Porque eu sempre falo para vocês que nunca é tarde para aprender. A gente só não pode ficar esperando o momento ideal. Porque o momento ideal quando é? Atenção, agora. Então comece hoje, comece nesse exato momento, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Então qual é o desafio de hoje, gente? Now the challenge is to use phrasal verbs. Bom, eu não sei se vocês já ouviram falar nesse amigo aqui, mas ele é uma pessoa muito especial. Por que ele é uma pessoa muito especial? Porque ele vem de encontro a um conhecimento novo, a partir do que a gente já conhece, que é verbs, e ele consegue mudar completamente o rumo daquilo que você já conhece. Quando você acha que você sabe de tudo, você ainda tem mais uma coisinha para aprender. E isso é muito legal. Isso faz dele especial. Não é para pensar assim, nossa, é difícil, é mais uma coisa para aprender. Sim, gente, é mais uma coisa para aprender. Mas é uma maneira também da gente poder evoluir naquilo que a gente já sabe, né? Pensem sempre por esse lado. Então, o que é um phrasal verb? Então, nós temos o verbo normal, que é esse aqui, peguei esse aqui como exemplo, to give. O que é o verbo normal? Aquele verbo tradicional, até nas aulas de verbo a gente falou sobre isso. O que o verbo é, né? Então, o verbo é considerado aí uma classe de palavras dentro da língua inglesa, como da língua portuguesa também, mas nosso foco aqui é o inglês. Então, o que ele é considerado, né? Por que ele é chamado de verbo? Ele é chamado de verbo porque ele é uma ação que uma pessoa executa, um animal executa, enfim. Pode ser também um estado de espírito, que é o que? Um sentimento que a pessoa tem. De repente, naquele dia ela não está muito bem, no dia seguinte ela pode estar melhor, tá bom? Que esse aí é o verb to be, o verbo to be. E nesse caso aqui, a gente vai utilizar esse exemplo, o verbo to give. E por que to? Todo aquele verbo que está sozinho, que não está dentro de uma frase, ele fica com to. Por quê? Esse to é igual àquela terminação R que a gente tem em português, antes de conjugar o verbo. Cantar, adorar, amar, pular. Em inglês é o to. Aí você só vai abrir mão dele quando você colocar ele dentro de uma frase.
Tá bom, gente? Agora ele solto, ele fica assim, to give. E o que significa to give? Dar. Porém, sabemos que a língua muda o tempo todo, a língua é viva, afinal de contas, ela é falada por quem? Por nós, seres humanos. E nós não estamos em constante transformação? A gente muda o tempo todo de opinião, de ideia, de pensamento e até de forma de se comunicar. Conforme a gente vai estudando mais, a gente percebe que aquela determinada situação exige um tipo de comunicação. Se eu estiver na escola, o dia que eu for trabalhar também, se eu for trabalhar, para uma entrevista de emprego, para falar com o meu chefe. E quando eu estou numa festinha com os meus amigos ali no ambiente de descontração, eu uso um outro tipo de linguagem. Isso é para toda língua. E com a língua inglesa não é diferente. Então, os estudiosos, né, aqueles que estudam a língua inglesa, eles começaram a perceber que poderiam se comunicar de uma forma mais natural e mais rica. Ou seja, você poderia expandir esse vocabulário e com essa expansão você ganharia uma forma de comunicação muito maior, você poderia utilizar outros verbos com outros sentidos. E como que nós vamos fazer isso? Através dos phrasal verbs. Então, você pega um verbo que já existe, correto? E você acrescenta uma palavrinha após ele. Você pode acrescentar, de repente, um advérbio, uma preposição, mas nesse momento a gente não vai focar nisso, né? Nós vamos focar que é uma palavra que você acrescenta a um verbo que já existe. E quando você acrescenta essa palavra ao verbo que já existe, você modifica completamente o sentido inicial daquele verbo. Então, to give é dar alguma coisa a alguém. Give up é desistir, até a pronúncia muda. To give up. Lembrando que aqui a gente usa o to também, tá, galera? Eu esqueci de botar aqui, mas a gente usa o to antes de inserir, obviamente, numa frase, visto que ele não deixa de ser verbo, tá bom? Ele continua sendo verbo, só que a gente chama agora de phrasal verbs. Por quê? Porque a gente acrescentou uma palavrinha no final de um verbo que já existia, modificando totalmente o sentido. Então, vocês já perceberam que nessa parte do desafio, quantas coisas novas vocês vão aprender nessa pesquisa? Então, o que eu quero de vocês nesse momento? Somente 5. Só isso, gente. 5 phrasal verbs, ok? Só isso. Que vocês vão pesquisar. Então, para que vocês possam pesquisar, obviamente que vocês precisam aí informar, dizer na pesquisa qual é o significado desse phrasal verb, ok? E aí, o que eu vou querer ainda? Além de você pesquisar o phrasal verb, esses 5, e colocar qual é o significado desse phrasal verb, eu quero que vocês digam qual é o significado do verbo original. Por exemplo, caso vocês tenham escolhido esse, vocês não vão escolher porque eu já dei de exemplo, eu quero outros, né? Se vocês tivessem escolhido esse, vocês iriam colocar give up, que é desistir, e o verbo original tem um outro sentido, to give, que é dar. Por quê? Porque dessa forma você garante que numa pesquisa só, você vai conseguir conhecer 10 palavras diferentes, né? Por quê? Porque você vai vir para os 5 verbos e para os 5 phrasal verbs. Por quê? Porque o verbo original aqui, ele nunca vai ter o mesmo significado do phrasal verb. Modifica justamente pelo acréscimo dessa palavra. Então, eu quero aí 10, ok? No total, 10 new words, 10 novas palavras. 5 com phrasal verb. E a partir da escolha desses phrasal verbs, vocês vão informar qual é o significado daquele verbo original. Tá bom, galera? Obviamente, vocês depois vão colocar alguma informação após o phrasal verb? Vocês podem sim colocar, eu acho bacana colocar. Que tipo de informação? Uma frase que vocês já tenham feito antes, nos desafios anteriores, vocês podem completar aqui, para completar aquele sentido. A gente já viu, por exemplo, os adverbs. Não precisa nem ser uma frase, pode ser uma palavra antes. Aqui, por exemplo, give up. Never give up, nunca desista. Então, não coloca só o phrasal verb. Coloca uma palavra antes e, se for necessário,
uma frase, mas não precisa, pode ser só uma palavra, para que você crie uma frase com isso aí. Porque às vezes com o acréscimo de uma palavra você já cria a frase. No caso do advérbio never, never give up, nunca desista. Tá bom, galera? Então hoje o nosso desafio é esse. Você pesquisar 5, somente isso. 5 phrasal verbs, ok? Explicar o significado. E explicar também o significado do verbo original que deu origem àquele phrasal verb que você pesquisou, tá bom? Lembrando que você vai construir uma frase. Então tem que colocar uma palavra ou uma frase aqui para dar sentido a esse phrasal verb, ok? Espero que vocês se divirtam nesse desafio. É muito interessante, porque desde o último vídeo, quando nós falamos de expressions and slangs, que são as expressões e as gírias, a gente já começou a entrar numa nova fase de conhecimento da língua, que é uma comunicação mais natural, um conhecimento mais vivo, de você compreender mesmo, de verdade, como que a língua funciona não só na escrita, mas na fala também. E, para a gente que está aprendendo um novo idioma, né, galera? É muito importante estudar todas essas expressões, tá bom? Então, espero vocês, não vou dizer nem no próximo vídeo, na nossa aula ao vivo. Eu quero ver todos vocês lá, tá bom? Porque eu tô morrendo de saudade. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Bye, bye. Take care. See you. Kisses.